A graça e a paz, queridas. Vocês foram corajosos, vocês voltaram. Que bom estar com vocês mais uma vez, ao redor da mesa do Pai, para que Ele faça em nós o que só Ele é capaz de fazer, né? A expectativa do nosso coração é que o Senhor ache os nossos corações disponíveis a ouvi-lo, e não apenas a ouvi-lo, mas a obedecê-lo, né? Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas escutam muito, têm acesso a muita informação, mas essa informação ela tem que virar uma realidade na nossa vida, ela tem que virar vida na nossa vida, né? As pessoas às vezes escutam a palavra, acham bacana, são até tocadas pela palavra, mas elas voltam para a vida e continuam vivendo as suas vidas. E a palavra de Deus diz claramente acerca disso, que aquele que escuta a palavra e coloca a palavra em prática é comparado ao homem que edifica a casa sobre a rocha. No dia da chuva forte e os rios transbordarem, essa casa não vai ser abalada. Mas aquele que escuta a palavra, mas não coloca em prática, ela não vira vida na vida dele, é semelhante ao homem que edifica a casa sobre a areia. No dia mau, e ele chega para todos nós, ele não vai permanecer. Então nós precisamos de fato, gente, ouvir a palavra de Deus e permitir que ela caia no nosso coração, que o nosso coração seja uma terra fértil, e que o Espírito Santo cultive essa semente a fim de que ela frutifique para a glória de Deus na nossa vida, gerando em nós uma nova mentalidade, e uma nova mentalidade gera em nós uma nova forma de viver, novas escolhas, um novo comportamento, né? A vida cristã não é só um padrão moral, ela é mais do que isso, ela é dependência e direção do Espírito Santo, é vida no Espírito. A gente, no nosso endireitamento moral, a gente vai até um certo ponto, né? A gente faz escolhas, a gente faz renúncias, a gente discerne o que é bom e o que é mal e escolhe fazer o que é bom. Mas para que a gente produza fruto de arrependimento, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, o fruto do Espírito é uma obra dele em nós, que só se dá pela nossa intimidade com ele. Aquela história, né? Quando você vê o adolescente andando muito com o outro, daqui a pouco eles estão falando do mesmo jeito, vestindo do mesmo jeito. Não é assim? Um vai absorvendo o jeito do outro. Casado, a mesma coisa. Se eles têm um casamento muito bacana, daqui a pouco eles nem falam nada. Eles só olham para o outro e os dois já entenderam o que um está dizendo, né? O que o outro está sentindo. Já se comunicam sem palavras. E é nesse nível que o Senhor quer chegar com a gente. De uma maneira que a gente discirna claramente a voz dele dentro de nós, a direção dele para nós. Discirna claramente quando aquilo ele não aprova e quando aquilo ele aprova, né? E buscar essa caminhada de obediência ao Senhor. E ontem a gente falou um pouco sobre isso, sobre a gente depender de Deus, estreitarmos o nosso relacionamento com Ele, entendendo, ontem a gente, para você que não esteve aqui ontem, a gente falou de João 15, né? E Jesus está falando claramente, se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês. E a gente falou um pouco ontem do que é esse permanecer, como que a gente permanece em Deus e Ele permanece em nós, pela palavra, pela oração, pela adoração, pela obediência e pela comunhão com o Espírito Santo, né? E isso é intencionalidade, isso não brota, não é espontâneo. Gente, a gente não precisa fazer força para pecar. É só a gente dar liberdade para quem nós somos, essencialmente, né? Não tem esforço. Você não precisa de fazer esforço para aquilo que a sua carne é inclinada a fazer. Mas para andar no Espírito, você tem que todos os dias submeter a sua carne. A quê? A palavra, ao Espírito, né? A adoração, que é a sua a comunhão com Deus, a sua devoção a Deus. Então isso é que submete a nossa carne e coloca a nossa vontade no lugar que ela deve estar, submetida totalmente ao Senhor. E quando a gente fala andar na carne, andar no Espírito, normalmente a gente fala da carne e a gente já pensa das inclinações mais escandalosas, né? A minha carne, a vontade da minha carne, sexo, bebida, pornografia, promiscuidade. Ok, mas mentira é obra da carne. Glutonaria é obra da carne. Então, é mais sutil do que a gente possa imaginar, né? Fofoca, maledicência, invejas. Isso é obra da carne. E isso tudo tem que ser submetido ao Espírito Santo, né?
movendo-se no nosso espírito, né? Por isso que essa luta contra a carne e o espírito, ela é diária. E vai vencer quem é mais alimentado. Quem é mais nutrido, mais bem nutrido, vai vencer. E a gente não precisa, mais uma vez, a gente não precisa fazer força para alimentar a carne. O nosso entretenimento, as nossas conversas, às vezes conversas totalmente despretensiosas, elas alimentam a nossa carne, né? Você viu a roupa do fulano? Vi. Nossa, ela não se enxerga. Entendeu como é que não faz força para pecar? Abriu a boca, já pecou, né? Então, a briga é acirrada. E para a gente sujeitar a carne ao espírito, o espírito tem que estar afiado, o espírito tem que estar ligado, o espírito tem que estar nutrido, alimentado, né? Então a gente tem que cuidar disso para a gente experimentar novos lugares em Deus, de profundidade. Vida no espírito é isso, nós mergulhadas nele. E é tão interessante que isso aqui, eu até quis providenciar isso aqui para ilustrar para vocês, mas eu ia dar muito trabalho para a pastora, eu tinha que ter pedido isso para ela antecipadamente ou trazido do Brasil já. Mas você pode fazer essa experiência na sua casa se você tem uma jarra de água canelada. Vocês entendem o que eu falo canelada? Aquele vidro que tem as listras verticais assim? Pega uma jarra de água, de preferência a jarra canelada, aquele vidro canelado ou o acrílico canelado, né? E enche ela de água. E aí você pega um copo transparente e mergulha o copo na jarra. É tão interessante o dia que a gente fez essa experiência, porque o que eu queria dizer para aquilo que eu estava ensinando, inclusive foi aqui nos Estados Unidos, foi em Atlanta, alguns anos atrás, eu pedi, eu preciso de um jarro de água e um copo. E aí a irmã trouxe uma jarra canelada, né? Qualquer jarra, e coincidiu de ser essa jarra canelada. E trouxe o copo. E eu falei assim, que vida no espírito era aquilo, que o Senhor, era isso que ele desejava. E eu peguei a água que estava no copo, assim, isso não é vida no espírito. Ser cheio do espírito não é só isso, né? Você pode encher na medida que você quer, mas chega um momento que é você que fica imerso em Deus. Aí eu peguei o copo, gente, e eu enfiei dentro do jarro. E quando eu enfiei o copo dentro do jarro, a mulherada, era um congresso de mulheres também, as mulheres, o que aconteceu? O que elas estão tendo essa reação, né? Foi tão revelador assim, né? Quando eu olhei para o jarro, o copo tinha desaparecido. O efeito do vidro canelado fez o copo desaparecer. E é exatamente isso que acontece quando a gente está mergulhado em Deus. A gente desaparece. Não é sobre nós. Não é sobre os nossos dons. É Deus. É Cristo em vós, a esperança da glória. As pessoas falam, mas você tem um olhar de Jesus, você tem um jeito de Jesus, você tem um cheiro de Jesus. É nesse nível aí que o Senhor quer levar a gente. E é para todas nós. Porque a mesa foi posta para todos os filhos. Todos os filhos e filhas têm acesso a Deus. Só que alguns preferem a mesa do Pai. E outros preferem snack. A irmã Lídia, uma senhora no Brasil que está abençoando muito o Brasil, uma mulher de oração, eu vi um vídeo dela recentemente, ela falando, se eu der para vocês, se eu convidar vocês para o jantar, mas eu der para vocês bolo, sorvete, toda sorte de guloseimas, na hora do jantar vai ter alguém com fome? Não. Você já saciou a sua fome, alegrando o seu paladar. Mas o que é nutriente não entrou. E ela falou assim, tem muitos púlpitos. Ela está tendo uma palavra profética, denunciando. Tem muitos púlpitos que estão dando para as suas ovelhas sorvete e bolo. Então, quando chega a comida, a palavra, a verdade, elas já estão satisfeitas. Elas não querem. Só que a gente não entende é que isso é mortal. Se você viver de sorvete e bolo, logo, logo, a sua saúde física vai gritar. E não, espiritualmente não é nada diferente. É exatamente isso que acontece. Então, definitivamente, nós precisamos de estar mergulhadas em Deus, buscando estreitar essa comunhão. Mas para quê?
Ontem a gente falou um pouco, né, que é para a gente viver o propósito de Deus para nós, que é para nós suportarmos firmes, que a religião, ela não vai dar conta de manter a gente de pé diante de uma adversidade, diante do luto, diante dos problemas ao nosso redor, diante de perseguições. A religião não dá conta de manter a gente em pé. A religião entretém, na religião a gente mesmo tem o controle do que a gente quer, do que a gente não quer. A gente customiza a fé do jeito que a gente quer, né? Ao invés do Senhor nos moldar, é a gente que quer torcer a vontade de Deus à nossa vontade, submeter a vontade de Deus à nossa vontade, né? Isso nunca vai acontecer. Então a gente vive se iludindo, e na hora que a gente precisa de estar firme para ser resposta e para nos manter de pé, a gente não dá conta. E eu queria falar um pouco mais sobre isso com vocês hoje, porque imagina comigo aqui a cena: o copo está imerso na água, ele não boia, ele foi cheio de uma forma que ele está preso dentro do copo. Mas se eu enfio a mão na jarra e eu tiro o copo, ele sai vazio? Ele sai transbordando. Só de eu mover o copo daqui para cá, ele já vai pingar para fora, né? Da mesma forma, é isso que Deus quer fazer em nós. Não é só sobre nós. A fé em Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, não é só sobre nós. E está aí um equívoco recorrente, porque as pessoas vêm para Jesus que Ele vai resolver sua vida, vêm para Jesus que sua vida financeira vai estabilizar, vêm para Jesus que Ele vai te dar bens materiais, vêm para Jesus que o seu casamento vai consertar. Gente, o Senhor conserta tudo na vida, mas não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Ele quer. O Senhor não falou que nós não teríamos problemas. Ele falou que quando nós tivéssemos problemas, que nós não passaríamos pelo problema sozinhas. Foi isso que Ele falou. Eu vou estar com vocês todos os dias. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E hoje, infelizmente, tem gente acreditando no fantástico mundo de Bob, que o Evangelho é um abrigo nuclear, que vai te proteger de todo mal, né? A gente está aí agora com tantos acontecimentos no mundo, discutindo sobre quem é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, não, a igreja é arrebatada depois da grande tribulação, não, a igreja agora tem uma nova visão, é a mesotribulacionista, não, a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação, né, e tal. E eu costumo dizer assim que eu sou pós-tribulacionista torcendo para estar errada. Eu penso, não, Helena, Jesus vai tirar a igreja antes. E os irmãos que defendem essa ideia, eles têm uma ideia legítima, defensável pelas Escrituras, né? Mas pelas Escrituras também, lendo Tessalonicenses, eu não vejo a volta de Jesus como coisas separadas, né? Jesus se manifesta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem vivos, e todo olho verá. A teoria do arrebatamento secreto, ela é muito recente, ela é do século XIX. Os pais da igreja, o princípio da igreja, nunca falou sobre um arrebatamento secreto. Sempre falou que todo joelho se dobrará, e todo olho verá, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Sem absolutamente querer desrespeitar aqui a visão dos meus irmãos pré-tribulacionistas. Mas não, Helena, mas Deus vai poupar a igreja. Não, Deus vai fortalecer a igreja. Ele não poupou os discípulos. Ele não poupou seu próprio filho, vai poupar justamente a gente, essa geração mimimizenta que a gente é. Acho que não. E a gente sabe que a tribulação produz perseverança. Então a gente sabe que a medida de Deus para os seus é: eu vou dar para vocês a porção de força que vocês precisam ter para atravessar o deserto. Agora a gente tem que buscar. A mesa está posta, e se você ficar desnequinho, vai ficar pelo caminho. Você tem que comer comida boa, comida do céu, como Elias fez depois de enfrentar os profetas de Baal. Comeu um pãozinho e bebeu o que o anjo deu para ele, caminhou 40 dias. Então, é isso que o Senhor tem para nós. Um alimento robusto, espiritual, que vai nos fazer atravessar, e vai nos fazer, mais do que atravessar, transbordar
no meio da sequidão. Porque, vou repetir, nossa fé não é só sobre nós mesmos. E todas as vezes que a gente tem uma fé autocentrada, uma fé egoísta, isso causa um dano terrível. Um dano terrível ao reino. Graça retida. Deus me deu dons, Deus me deu possibilidades, Deus me deu talento, Deus me deu salvação, Deus me reconciliou consigo mesmo, Deus me deu condições, recursos, e eu retenho. E a graça retida é desgraça de alguém. Nós não recebemos graça para reter graça. Nós não recebemos bênçãos para acumular bênçãos. Nós recebemos bênçãos para abençoar. Nós recebemos perdão para perdoar. Nós recebemos amor para amar. Então, tudo que Deus nos deu passa por nós, nos alcança, nos transforma, nos atravessa e transborda. Essa é a vontade de Deus para nós. Que sejamos como sal e como luz. Então, vamos voltar para as Escrituras Sagradas. Abre aí a sua Bíblia comigo, em João capítulo 7, 37 e 38. Eu estou na NAA, Nova Almeida Atualizada. E Jesus é que está falando. João 7, 37 e 38, o texto diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Olha que interessante. Ele primeiro fala: venha a mim e beba. Mas ele fala que aquele que crê em mim e beber de mim, do seu interior fluirão rios. Não detém. Ele não fala córrego. Ele não fala lago. Ele fala rio. Mateus 5, 13 a 16. O Evangelho de Mateus, no capítulo 5, aí nós estamos aí, o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus são as bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças não são só aqueles primeiros versículos do capítulo 5, não. Né? As bem-aventuranças são a base, a estrutura, a raiz da nossa fé. Ali estão os ensinos fundamentais de Jesus. Ele dá uma série de ensinos, depois que ele fala das bem-aventuranças especificamente, aí ele ensina como é que a gente vai orar, como é que a gente vai jejuar, como é que a gente vai ajudar o próximo. Está tudo ali. Então eu aconselho a você, para depois você se reclinar sobre o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, e leia com cuidado, e deixe essas palavras. Aquilo é a espinha dorsal do Evangelho de Jesus Cristo. Sem aquilo ali, gente, não tem Evangelho. Então a gente precisa de ler as bem-aventuranças e entender o ensino do Sermão da Montanha. É o fundamento, são as colunas que Jesus está lançando da fé cristã. E aí no verso 13 e 16 do capítulo 5, ele diz: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Jesus não está falando aqui que é para você tecer elogios a si mesmo, que é para você postar no Instagram e no Facebook as suas boas obras. Olha aqui a cesta básica que a gente está dando. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que aquilo que Deus está fazendo em você vai abençoar outras pessoas. O seu caráter, sendo lapidado à estatura de Cristo, vai
ver que as pessoas olham para... As pessoas vão ver em você o caráter de Jesus, o comportamento de Jesus, o olhar de Jesus, o abraço de Jesus. É isso que ele está falando assim. Assim brilha a luz de vocês. E a luz da gente, a gente sabe de quem vem. A gente é lua, gente. Sol da justiça é ele. A lua só reflete a luz do sol. A gente se deslumbra com ela, não é? Ela é linda, está lá brilhando. Não tem luz própria. Aquela luz toda que você vê a luz brilhando é o reflexo do sol. E é assim, gente, a natureza fala, né? A natureza manifesta a glória de Deus e a maneira que ele age, né? Os processos da natureza. Você não planta semente num dia e colhe o fruto dessa semente amanhã. Tem um processo, né? Assim também é a nossa caminhada com Deus. Você consegue contar quantas sementes tem numa laranja. Se você abrir a laranja e tirar as sementes, você consegue contar quantas tem, mas você não faz ideia de quantas laranjas tem dentro de uma semente. Então, essas coisas que Deus trabalha, assim, ela mostra muito sobre o caráter dele. A assinatura do Criador está em tudo que ele faz. E a lua, eu vejo isso claramente. Toda vez que eu olho para a lua, eu lembro de mim. Posso ter a luz que for, não é nada sobre mim. Se tem alguma coisa abençoando a você através da minha vida, você pode ter certeza, é o sol da justiça brilhando em mim. Não é sobre a minha estrutura, a minha possibilidade, ou sobre o meu caráter, ou a minha excelência moral. Não é sobre isso. É Cristo em nós que faz a diferença. E aqui ele está falando claramente, se o sal perder o sabor, não serve para mais nada. E não é coincidência que ele vai ser pisado pelos homens. Talvez você conheça alguém que se autodenominou crente. Eu acho tão interessante isso. Uma pessoa se converte. Ela vem para a igreja. Talvez por uma estrutura de discipulado débil, deficiente. Essa pessoa, ela não desenvolve a fé. Ela até crê em Jesus. Ela crê no sacrifício de Cristo. Ela recebe isso. Mas, aí ali dentro da igreja, principalmente, se ela tem um jeito artístico, criativo, né? Muitas dessas pessoas que já são artistas no mundo, eles vêm, se convertem, eles temem, eu não duvido disso, mas daqui a pouco, eles começam a criticar a fé. E daqui a pouco, saem da igreja. E daqui a pouco, eles vão nos programas de televisão para descer a lenha nos crentes. Eu fico pensando assim, gente... Se a gente é tão ruim, por que está falando da gente? Segue sua vida, amargurada. Entendeu? Essa amargura significa o quê? Aconteceu alguma coisa, decepcionou a pessoa, né? E ela quer se juntar de novo, ela quer voltar para a roda dos escarnecedores. Só que agora a roda dos escarnecedores não aceita ela mais. Eles aceitam ela enquanto ela está falando mal do outro grupo que ela saiu. Mas daqui a pouco ela vai ser o quê? Pisada pelos homens. Ela também perde a credibilidade do lado de lá. E aí a gente vê isso, o sal perde o sabor. E aí serve para quê? Para ser pisado pelos homens. Aqui vocês não lidam muito com a neve, mas a gente sabe muito bem o que acontece no norte. Joga sal no chão, para impedir do povo escorregar. O sal pisado pelos homens. Não serve para mais nada. E aí eu fico pensando... Ninguém chega no restaurante, põe a comida na boca e fala, que sal maravilhoso. Ninguém fala isso. Normalmente, se a gente elogia o tempero, nossa, que tempero bom. E aí não é só o sal, só os seus amigos acompanhados, né? O coentro, a salsinha, a cebolinha, o curry, sei lá, né? A páprica. Nossa, que tempero bom. Mas não é só sobre o sal. Eu nunca vi ninguém elogiando o sal. Mas tira o sal para ver. Não é, gente? Põe uma comida sem sal na boca. No instantinho, alguém tem um saleiro, pelo amor de Deus? O sal se faz necessário. Então Jesus não está fazendo uma comparação aqui esdrúxula, sem sentido, não. Ele está dizendo que essa é a nossa vocação. A gente não precisa aparecer, a gente não precisa ser elogiado. As pessoas não precisam falar, nossa, mas o João Lúcio é um cara extraordinário. Quem tem esse problema que precisa de ficar tendo o ego massageado, é gente ainda que não foi curado na sua identidade e precisa de validação no outro. Você ser elogiado é maravilhoso,
Mas você não pode depender disso para saber quem você é em Deus. Porque senão, gente, o diabo vem, levanta o endemoniado, fala um tanto de mentira a seu respeito e você vai para casa. Meu mundo caiu. Eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vocês, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. E a galera está com a identidade quebrada, destruída. Eu não sei o que eu quero ser. Mas eu quero ser aceito, eu quero ser validado, eu quero fazer parte da turma. Então, abrindo mão de ser a mais alta identidade que pode se ter. Filha de Deus. Filha de Deus. Eu amo aquela música, né? Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filha de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filha de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. É isso. A gente é quem Ele diz que a gente é. Escolhida, perdoada, eu sou filha. Mas se a gente não está firmada nessa identidade, nesse relacionamento, qualquer coisa entra como se fosse verdade. A crítica entra como se fosse verdade. A opinião do outro entra como se fosse verdade. E o diabo segue assim, tecendo as suas teias, usando a boca da outra para te amaldiçoar, para te criticar, para te colocar para baixo. E você abraça o que o povo fala sobre você, mas você não dá a menor importância sobre o que Deus fala sobre você. O seu Criador fala sobre você. A gente tem que se desprender desse modelo, gente, que a gente precisa ser validada pelo outro e buscar validação em Deus. Eu quero saber o que Deus pensa a meu respeito. Eu quero saber se Ele está me aprovando. E via de regra, se Ele está me aprovando, muitos homens vão me rejeitar. Para esse mundo, eu vou ser persona não grata. E está tudo bem. Eu posso amar quem não gosta de mim. Meu Senhor me ensina isso. Ele me amou quando eu estava morta nos meus delitos e pecados. Então o meu chamado é esse, é amar quem não tem nada para me oferecer. Quem não pode me retribuir. É dessa forma que Jesus nos amou. Vocês entendem que nós fomos alcançadas para transbordar? Água parada dá bicho. É tão interessante quando a gente vai em Israel, a gente conhece o Mar Morto e o Mar da Galileia. O Mar Morto, ele é lindo. Ele é de um azul turquesa, impressionante a cor do Mar Morto. Ele fica no lugar mais baixo da terra. E ele não tem vida. Ele não tem peixes. Ele não tem vida marinha. Por isso que ele chama o Mar Morto. A Bíblia chama de mar salgado. Porque o nível de sal e de enxofre é muito alto. Por isso que ali não tem vida, né? Recentemente, eles estão julgando água no Mar Morto, mais água do que o normal, porque o Mar Morto está secando. E aí o nível da água está baixando. É uma coisa muito interessante, gente. As profecias vão se cumprindo diante dos nossos olhos, né? Porque ele é nutrido pelo Mar da Galileia. O Mar da Galileia, ele recebe muita água e ele distribui água. As nascentes do Jordão, o Mar da Galileia
passa por ele, ele distribui a água, segue em frente. E o Mar Morto não, o Mar Morto só recebe. Ele só recebe. E está secando. Curioso isso, né? Mais uma vez, o Criador falando através da sua assinatura na criação. Se a gente não tem vida em nós, é porque a gente só sabe receber. Quem só quer, vem a nós, vosso reino, nada. Né? Você deve conhecer uma pessoa assim, que tem tudo, recebe tudo, mas vive reclamando. Nunca é o suficiente. Uma criança, pega uma criancinha e enche ela de presente para ver. Ela brinca ali com um brinquedo, daqui 2 dias já perdeu a graça. E está querendo... Eu tive essa experiência na minha casa. A Clara tinha 3 anos, minha filha mais velha, e o Miguel, na época, tinha 7 meses. Foi a primeira vez que eu pus os pés nos Estados Unidos. Eu vim com um grupo musical, a gente veio cantar em algumas igrejas no norte, Boston, Newark, aquela região, e viemos com o grupo El Chamar, que era o grupo da Igreja Batista da Lagoinha, cujo parte do grupo era o Diante do Trono, se tornou o Diante do Trono. Então a gente veio para uma série de ministrações, foi maravilhoso, foi a primeira vez que muitos de nós pusemos os pés nos Estados Unidos, e eu juntei o meu dinheiro para comprar o meu forno micro-ondas. Porque lá no Brasil, na época, o forno micro-ondas era uma fortuna, e já tinham me dito que aqui o preço era melhor, e eu queria muito ter um forno micro-ondas. Então, eu e o João Lúcio economizamos, fizemos bazar, né, João? Para pagar as passagens, bazar. Hoje, igreja é tudo de bom, né? Igreja é tudo de bom. E aí fizemos bazar, vendemos as roupas, tudo, e viemos para os Estados Unidos. E eu com o meu dinheirinho lá para comprar o quê? O micro-ondas. Beleza. Aí alguém falou assim, então vamos, quem quer fazer compra? Vamos. Tivemos um dia livre, colocou a gente dentro de um ônibus e foi o grupo todo fazer compra. Mas antes de passar lá na loja para comprar o micro-ondas e outros elétricos que as pessoas queriam comprar, eletrodoméstico, vamos passar na Toys R Us. Uma loja, ela já fechou, né, gente? Ela não existe mais, né? Infelizmente, gente, eu amava aquela loja. A Toys R Us era, naquele contexto, onde a gente entrou, era um supermercado, era um Walmart só de brinquedo. Só de brinquedo. Eu e o João entramos na loja assim e passamos a ter 6 anos de idade cada um. A gente ficou doido. E eu fiz, João Lúcio, olha isso, João, olha isso. E a gente foi pegando os brinquedos e colocando no carrinho. E o João, Helena, e o micro-ondas? Deixa o micro-ondas para lá. Que micro-ondas, que nada. Nossa, Clarinha vai amar isso. Aí é coelho de pelúcia, é cachorro de pelúcia, é boneca, é fogãozinho, é panelinha, é forninho. Micro-ondas de brinquedo. Tá lá até hoje o meu micro-ondas de brinquedo. Todo o dinheiro do micro-ondas foi torrado em brinquedo. Uma mala de brinquedo. E para o Miguel, 7 meses, lá na Toys R Us, eu comprei um macacãozinho e uma pantufinha de borracha, uma pantufinha de elefante, não, e um patinho de borracha. O patinho de borracha para ele tomar banho, né? Uma pantufinha com 2 elefantinhos e um macacão. Era isso o presente do Miguel. E para Clara, uma mala de brinquedo. No dia que a gente chegou, tudo que eu queria era ver a cara da Clara abrindo a mala. Aí ela abriu a mala. Aí ela ria, e ela abraçava as bonecas, ela cheirava as bonecas. Obrigada, mamãe. E pronto. Que micro-ondas que nada. Minha filha está feliz. Né? A gente olhava para um para o outro, olhava para a Clara e se deleitava. Uma semana depois, eu entrei no quarto dela e tinha cabelo de boneca para todo lado. O que é isso? Quando eu olhei na mão da Clara, a boneca sureca. Ela picotou o cabelo de uma das bonecas. A boneca com cabelo lindo, ela cortou no talo. A boneca estava careca, com aqueles tocos assim. E a cara toda rabiscada. Eu peguei a boneca. Clara, olha o que você fez com a boneca, Clara. E aí? E aí? Aí tinha outras 2 bonecas do mesmo jeito, assim, né? Tinha uma de pano, outras 2... Eu peguei as bonecas, tudo, falei assim, vou dar para a Mariana. A Mariana era a menina da Cida, que trabalhava comigo lá em casa, e que tinha a mesma idade da Clara.
Vou dar para Mariana. Ela, pode dar. Pode dar, pode dar. Os brinquedos perderam a graça. Veio fácil. Vai fácil. Não tem valor. Então talvez você conheça. Aí Deus foi me ensinar. De uma maneira brutal. Né? Às vezes você demora a ter as coisas que você pede. Para você realmente dar valor. Eu não vou te dar tudo que você quer, Helena, na hora que você quer. Porque isso vai te estragar. Isso te deixa mais egoísta. E eu fui vivendo para realmente atestar isso. A gente vira mar morto quando só recebe. Quando só recebe. Por isso a nossa essência é receber e distribuir. Receber, distribuir, receber, distribuir. O mar da Galileia recebe e redistribui. Recebe e redistribui. Ele não fica retido nele. E o mar morto que só recebe, só recebe, só recebe, não tem vida e está secando. Isso fala muito para a gente. De muitos cristãos, de muitos seres humanos, que só sabe dar, dar, dar. Deus não nos enche apenas para o nosso benefício. Toda plenitude em Cristo tem um propósito. O Espírito Santo produz rios. Rios de águas vivas que Jesus falou. Não é reservatórios. Não é represa, é rio. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Rios estão sempre em movimento. Quem vive cheio do Espírito, inevitavelmente transborda sobre pessoas. Inevitavelmente. Se você está andando no Espírito e você é cheia do Espírito, é da sua natureza. Você derrama. Você compartilha. Você percebe a necessidade do outro. Você não olha só para o seu umbigo. Gente, e isso nessa nação é um desafio. Porque aqui nessa nação, ao mesmo tempo que vocês têm muito acesso a coisas, né? Vocês trabalham muito, isso é indiscutível. Nada vem de mão beijada. Vocês trabalham muito, trabalham duro. Mas justamente por vocês trabalharem duro e terem acesso a mais coisas do que vocês teriam trabalhando do mesmo jeito no Brasil, eu quero dizer, tem uma mentalidade de escassez. Embora vocês estejam num país próspero, vocês têm uma mentalidade de escassez. Por quê? A gente tem que guardar porque pode faltar. Isso é mentalidade de escassez. O Deus que proveu para hoje vai prover para amanhã. Só que a gente não pensa que vem de Deus, vem do meu trabalho. E aí Mamon vira Deus. Porque aí eu trabalho, eu conquisto, eu guardo, eu sou organizada. Eu. Eu não estou falando aqui, gente, não estou fazendo apologia a desperdício. A má gestão das bênçãos que Deus dá para gente. Nós temos que sermos bons mordomos daquilo que Deus confia nas nossas mãos. É como a parábola dos talentos. Deu 5 para um, deu 3 para outro, deu 1 para outro. Deus distribui os dons como Ele quer. Ele não é injusto quando Ele dá 5 para um e 1 para outro. Ele sabe que cada um dá conta. Cuida daquilo que Ele dá para você. Ah, Ele está abençoando o outro mais do que eu. Que bom para o outro. Abençoa o outro. Não é para ter inveja do outro, não. É porque o outro tem mais capacidade. Aí ele vai distribuir melhor. Mas Ele está retendo. Ele está retendo a graça, Helena. Então deixa que Ele acerta com Deus. Não é problema seu. Eu gosto quando Pedro chega para Jesus. Jesus fala, né, sobre João. Como que João ia glorificar Ele. Aí Pedro... Jesus está dizendo para Pedro a maneira como Pedro ia morrer e ia glorificar Ele através da sua morte. Aí Pedro pega e chega para Jesus e fala assim: e quanto a este? Olha para João. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim: que te importa? Eu amo essa resposta. Pedro, que te importa? Quanto a ti, segue-me. E essa resposta é para todos nós, né, Pedro? Ô Senhor, o que o Senhor está dando para outra? E o marido que o Senhor deu para outra? E a casa que o Senhor deu para outra? E o carro que te importa? Quanto a ti, segue-me. Vai querer saber o que eu quero fazer na sua vida. Um é um, cada um sabe o tamanho da mala que carrega e o quanto custa carregar. Então Deus distribui os dons de uma maneira muito particular. Mas Ele vem para ver o resultado de cada coisa que Ele nos confia.
Ele veio cobrar do que teve 5 talentos, e ele veio cobrar do quem teve 1. E justamente quem tinha menos, que tinha que buscar multiplicar mais, o que fez? Enterrou. Mentalidade de escassez. Eu quero guardar. Essa não é a lógica do reino, não é reter graça. É compartilhar graça. É fazer se endividar? Não. É dar um passo maior do que a perna? Não. É contar com o ovo na galinha? Não. É ter responsabilidade com finanças. Mas nunca é reter a graça pensando que é você que se sustenta. Ontem eu falei aqui, eu volto a repetir. Teve o terremoto. Foi aqui que eu falei ontem, do terremoto? Pois é, teve o terremoto lá na Venezuela. Né? Com certeza tinha gente ali que estava seguro. Seguro naquilo que conquistou. Seguro talvez no apartamento que estava quitado. Não preciso mais pagar no aluguel, eu moro na casa própria. Vocês lidam aqui com as adversidades da natureza. Passa um furacão, passa um tornado e foi. Então a nossa confiança está em Deus. Mas a gente tem que ter a mentalidade de abundância, de graça recebida e graça compartilhada. Nós não estamos no mundo a passeio. Nós estamos aqui para fazer Cristo conhecido através das nossas palavras, das nossas atitudes e do nosso serviço. É para transbordar. Deus te deu dons? Transborda. Deus te deu tempo? Transborda. Deus te deu dinheiro? Transborda. Deus te deu sapato? Transborda. Tem irmã que parece uma centopeia, tem 200 pares de sapato. Minha irmã, libera um bocado de sapato, minha irmã. Você nem usa esse mais, minha irmã. A outra está desempregada, está precisando de sapato. Não, pode faltar. O Smigol, Senhor dos Anéis, para quem não entendeu. Aquele ser que fica com o anel, fala assim, precioso. Tem mulher que é assim, com roupa, sapato. A calça 36 não entra mais há 5 anos e está lá no armário. Não, porque um dia eu vou emagrecer. Minha linda, quando você emagrecer, Deus te dá uma calça nova. Mas você fica retendo a bênção. As maquiagens, tá lá. Aquele tanto de maquiagem. Tem estoque de maquiagem. Se faltar. Essa não é a mentalidade do reino, gente. Jesus não tinha uma segunda roupa, não tinha túnica. Só tinha uma veste. Não tinha onde reclinar a cabeça. O rei de toda a glória se vestiu da nossa humanidade, nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, uma cidade que tinha cerca de 800 habitantes. Nem 1000 habitantes tinha Nazaré, gente. Uma vila. Depois foi para Cafarnaum, que era uma cidade completamente discriminada por Jerusalém, aquele povo misturado. Cafarnaum, que gentio, judeu, e aquela bagunça. Ele não nasceu na elite de Jerusalém. Ele se esvaziou e é por isso que ele recebeu o nome que é sobre todo nome. Mas a gente fica querendo reter. Água parada, mar morto. Deus é um Deus abundante, transbordante. E você vai colher daquilo que você semeia, não daquilo que você retém. E eu não estou falando só de dinheiro, não, gente. Eu estou falando principalmente da totalidade do seu tempo e dos seus dons. Não é para reter. Não é para negligenciar. Você tem tempo para mamor, mas não tem tempo para servir? Na igreja? Se mata no trabalho. E vai continuar se matando, minha linda. Porque você está levando a vida no seu próprio braço. E não está deixando Deus te dirigir na sua vida. O pessoal fica apavorado com o Trump. Eu fiz, não fica apavorado com o Trump, não, gente. Se Deus tem um propósito para você aqui, quem é o Trump para te mandar para casa? Agora, se ele não tem, te prepara. É por isso que a gente tem que procurar saber qual é a vontade de Deus. Porque se a gente fala, Senhor, é a sua vontade eu estar aqui? Eu quero te ouvir. Gente, a gente não quer ouvir Deus. A gente fala que ama Deus, que serve a Deus. A gente vai na igreja, dá o dízimo, dá a oferta. Mas quando fala assim, pergunta para Deus se você vai ficar aqui na América. Não fala isso comigo não, Helena. Eu é que sei o que eu sofri para estar aqui. Pois é, Noemi foi para Moabe. Por quê? Faltou pão em Belém. Foi para Moabe. Na cabeça dela,
do seu marido, era o melhor lugar para estar, porque não tinha pão, não tinha comida. Como que nós vamos criar nossos filhos? Pois é. Foram para Moabe e ela ficou viúva e perdeu os 2 filhos. Custou tudo a Noemi. Você pode estar no pior lugar do mundo, o mais violento. Se você está dentro da vontade de Deus, um fio de cabelo seu não vai ser tocado. Agora você pode estar no lugar mais próspero, mais fácil. Como eu já vi gente adoecendo nessa terra. Adoecendo em todos os níveis, fisicamente, emocionalmente, gente que entrou em depressão profunda. Gente que trabalhou aqui anos, 20, 30 anos, não construiu nada. Mar morto. Porque se recusou a perguntar para Deus, ou ouviu Deus falar, e não obedeceu. Não sei porque que eu estou falando isso, mas Deus sabe. Isso não estava na programação, na minha. E como que nós transbordamos na prática, gente? A gente pensa assim, eu vou transbordar, então, servindo na igreja. Sim, essa é uma maneira de transbordar, sem dúvida. Mas a gente transborda, por exemplo, quando nós oferecemos perdão, quando todos esperam vingança. Isso é transbordar. Às vezes a nossa vontade é dar o troco. É humano. Você ter a vontade de dar o troco não é pecado. O pecado é você permanecer com a ideia de dar o troco e não desistir dela. E trocar a vontade de vingança pelo perdão. Passar o desejo de se vingar, de dar o troco, é bem humano. Mas trabalhar para dar o troco é satânico. Aí a gente tem que entender que transbordar é transbordar também o fruto do Espírito. Se somos perdoadas. Mas você já pisou demais na bola comigo, Helena. 70 vezes 7. Entendi. Quanto que dá mesmo? 400. Então, estou contando. Quantas vezes foram necessários? Perdoar não significa, no nosso caso, não significa esquecer. Perdoar, no nosso caso, não significa continuar no lugar que você vai ser sucessivamente golpeado. Perdoar, em alguns casos, literalmente é deixar ir. Não guarde amargura, não guarde desejo de vingança. Você não precisa de conviver com a pessoa que te golpeia sucessivamente. Mas você tem que ter a capacidade do alto de encontrar com essa pessoa em qualquer lugar, a qualquer hora, e ser capaz de fazer o bem a ela. Porque é esse o desejo de Deus para nós. Que a gente pague o mal com o bem. Judas beijou Jesus. E Jesus chamou Judas de amigo. O que Judas estava fazendo não mudou quem Jesus é. O que o outro faz com a gente não pode nos tornar semelhante a ele. E mas Helena, não consegue mesmo não. A gente tem essa inclinação natural, trabalhar na força do bem feito. Toma! Né? Tem umas vinganças aí, gente, lá no Brasil, quem está morando lá, a gente está desejando umas vinganças. E o Senhor fala comigo assim, Helena, não chame de sede de justiça o que é desejo de vingança. Eu perdoo, Senhor, mas está difícil. Me ajuda aqui, põe as 2 mãos em mim, não solta. Não solta, Jesus. Me ensina a ser como o Senhor é. Então ofereça perdão quando todos esperam que você ofereça vingança. Essa é uma maneira de transbordar. Nós transbordamos quando levamos esperança onde existe desânimo. Isso é transbordamento. Você já chegou num lugar onde estava todo mundo para baixo? Todo mundo arrasado por alguma circunstância, por algo que aconteceu. Deus quer te levantar como um arauto, como refrigério. Talvez você já tenha sido alvo desse refrigério. Talvez num dia difícil, angustiante, que todos nós temos. Alguém te mandou uma mensagem no WhatsApp. E aquilo
mudou o seu dia. Eu me lembro de uma amiga que estava com câncer. E ela estava num dia muito para baixo, muito para baixo. Ela estava vencendo tudo com fé. Mas tem os dias difíceis, né, gente? Tem dias que a coisa pega. Né? E ela estava num desses dias que a coisa pega. E ela estava na casa dela. Ninguém estava visitando ela. E ela falou: Senhor, hoje eu queria receber algo do Senhor. Eu queria tanto receber algo do Senhor. Eu preciso de sentir o cuidado do Senhor comigo. Eu estou muito fragilizada. Ela falou porque passou assim 1 hora mais ou menos. Chegou um buquê de todo tamanho na casa dela. Um buquê de flores. Com um cartão lindo de encorajamento. Sem assinatura. Ela falou assim: Helena, eu tive certeza que Deus me mandou flores. Ah, é, né, Helena? Ok, né, Helena? Mas então, o que aconteceu? O anjo levou. Então, não, Deus usa pessoas. Alguém, em algum lugar, ouviu a voz de Deus. Vai comprar flor para a Kátia. E foi. E obedeceu. Eu vou mandar um bilhete. Não, não é seu. Não é seu bilhete. Escreve isso aí, ó, e não assina, porque sou eu que estou mandando. A Kátia nunca soube quem foi que mandou flores para ela. E não precisou, porque ela sabia quem era. E ela conta essa história e ela fala: o dia que Deus me mandou flores. Deus usa pessoas na nossa vida. Uma resposta, um abraço. Não é assim? É bom demais, gente. É bom demais. E é bom demais para a gente que recebe, mas é maravilhoso quando você vê que Deus te usou, apesar dos seus limites, da sua humanidade, das suas deficiências. Eu fico tão maravilhada o que eu vejo Deus fazendo, os testemunhos que eu recebo. Eu falo: Senhor, o Senhor é demais, Senhor. Porque logo eu, um pobre pecador, né? Como diz a música da Raquel Novaes. Logo eu, um pobre pecador. Logo eu, tão fraco e tão devedor. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal. Logo eu, diante de um Deus imortal. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. E é isso. Graça que Ele derrama sobre nós através do outro, e graça que Ele quer derramar no outro através de você. E tem uma satisfação nisso que nenhum dinheiro no mundo paga. Quando Deus usa você para ser resposta na vida de alguém. Às vezes você não entendeu nada e você nem vai entender, mas Deus te deixa saber que você cumpriu o que Ele queria, que Ele te encontrou. Ah, Helena, posso contar com ela. Eu lembro que eu estava no aeroporto uma vez e eu senti um desejo no meu coração: vai lá e canta para aquela moça. Isso é coisa da minha cabeça. Isso é coisa da minha cabeça. Estou doida. Aí eu olhei para a moça de novo. Vai lá e canta para a moça. Não vou, não. Que doido, estou ficando doida. A moça nunca me viu na vida, no aeroporto, o aeroporto lotado. Vai lá e canta para a moça. Isso é coisa da minha cabeça. Eu lembrei de uma irmã minha que fala assim: crente não tem cisma, crente tem o Espírito Santo. Obedece. Aí eu falei assim: ai, meu Deus do céu. E eu já sabia a música. Eu falei assim: Deus, se isso não é da minha cabeça. Lá pela 3ª vez, né? Se isso não é da minha cabeça, vai ter um lugar do lado dela para eu sentar. Eu mal acabei de falar, a pessoa que estava do lado dela levantou. Tá bom, tá bom. Fui, sentei do lado dela. Tudo bem? Ela olhou para mim com aquela cara assim: te conheço, né? Você pode achar meio estranho, mas Deus mandou eu cantar uma música para você. Eu posso cantar? De repente a mulher fala: sai daqui, sua crente doida, né? Hoje tem muito isso no Brasil. Posso cantar? Ela olhou para mim: por favor. Aí eu encostei assim no braço da cadeira e comecei.
Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. E eu olhei para ela e as lágrimas. Chorou, cantei a música toda. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Deus, é do Senhor mesmo, né? Acabei de cantar. Então, era isso. Toda quadrada. Ela falou assim: foi Deus mesmo que mandou você cantar. Eu precisava de ouvir exatamente isso. Eu fui inundada com uma alegria indescritível. Logo eu, Senhor. Logo eu. Não é sobre o vaso. O vaso é de barro mesmo. Esse aí já é o sinal para eu parar, gente? E aí a gente vai vendo que é nisso que reside a alegria, em transbordarmos. A gente quer cantar no microfone, mas não quer cantar para uma pessoa que está precisada, necessitada. Não quer cantar na beira de um leito de hospital. O pessoal fala assim: eu quero gravar um CD. Você vai cantar lá no asilo. Vai cantar na praça. Vai cantar para os moradores de rua. Ministério de cantar, não precisa ser com CD não. Se Deus quiser te dar o CD, Ele abre a porta. Mas tem gente que fica em sofrimento, porque Deus não realizou meu sonho. Você não dispôs o seu dom onde que Ele queria te usar. Você que quer usar Deus para exercer o seu dom para a sua própria glória. Não é sobre serviço, é sobre ser visto. E a pessoa perde a oportunidade de experimentar a delícia que é você ser útil. Gente, é sobre isso a vida. Quando Jesus fala que a melhor coisa é dar do que receber, é a pura verdade. Há alguns anos atrás eu vi uma matéria sobre o estudo da psicologia em pessoas que não respondiam à medicação. Elas pararam de responder a tratamento medicamentoso. E a depressão só afundando. Aí eles fizeram um experimento. Pegaram esse grupo de pessoas que pararam de responder a todo tipo de tratamento, mudaram o medicamento, mudaram e nada adiantava. Pegaram essas pessoas e levaram elas para servir o próximo. Então levaram para servir sopão debaixo do viaduto, levaram para visitar os idosos, levaram para hospitais, para crianças com câncer, para eles servirem. Resultado do estudo: todos foram curados da depressão. Todos. O medicamento não dava mais conta, mas servir o próximo, amar o próximo na prática, curou. Então, quando Jesus fala, melhor coisa é dar do que receber, Ele está sendo verdadeiro. Porque enquanto você está sendo bênção na vida do outro, você também é abençoado. E nós estamos sendo movidos pela mentalidade de escassez e de reter graça. Por quê? Porque estamos boiando. A gente não mergulha nas águas de Deus, porque é impossível, eu volto a dizer, é impossível tirar um copo de dentro de uma imersão e ela não derramar. É impossível. Se nós estamos retendo, é porque é uma consequência de não estarmos mergulhadas em Deus. Porque é o efeito colateral imediato. Eu recebo, eu transbordo, eu recebo, eu transbordo, eu recebo, eu transbordo. Servindo sem buscar reconhecimento. Ai, eu trabalhei tanto, ninguém me notou. Ai, mas era para ser notado? Gente, é claro que a gente precisa de reconhecimento de outro ser humano. É uma ilusão dizer que não. A gente precisa sim. É tão gostoso quando a gente recebe um reconhecimento, é encorajador. Mas eu volto a dizer, você não pode depender disso. Você tem que fazer as coisas com Deus no seu foco. É para a glória de Deus.
é porque o Senhor se agrada disso. É porque o desejo de Deus é que eu haja dessa maneira. Se o homem me recompensar, bênção. Se ele não me recompensar, eu já sei de quem que eu recebo a coroa. Discipulando outras mulheres. Quantas vezes nós podemos ajudar umas às outras? Quantas vezes você está andando com uma amiga que está passando por um momento difícil? Está com 4 filhos, sem rede de apoio aqui. Vai ajudar ela, gente. Dá uma sexta-feira da paixão para ela, para o marido dela. Rende eles lá para ter um fôlego. Coisa simples. Abre mão de um programa que você ia fazer para ir lá cuidar das crianças enquanto ela faz um xixi completo, come um prato de comida inteiro. Porque a gente sabe, mães de muitos filhos, filhos pequenos, como é absorvente. Vai aliviar a outra. Discipula mulheres, ora pela sua amiga. Isso é transbordar. A gente pensa que transbordar é só no púlpito. Não, transbordar é na vida, gente. Quando você pega as sacolas de uma mãe que está no avião sozinha, com um bebê, uma criança de 2 anos, 5 sacolas, você está transbordando. Não, minha linda, me dá aqui, me dá essa sacola, dá aqui a mão, bebê, vem com a mamãe. Está transbordando. E é nessas oportunidades que a face de Cristo é vista através da igreja. Sendo igreja na prática. Compartilhando a palavra. A palavra de Deus é eficaz. Põe um versículo lá e manda no WhatsApp. Ah, mas o pessoal não liga, não lê. Aí já é com eles. Nosso papel é semear. A colheita é Deus que providencia. O nosso papel é semear, 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 sem parar. Um dia a ficha cai. Porque é onde que tem semente que tem possibilidade de nascer alguma coisa. Então, vamos semear. Planta a palavra. Deixa o cartãozinho lá na mesa da pessoa atribulada que trabalha com você. Manda flores para ela com versículo. E não é o versículo da vingança, não. Acolhendo quem sofre. Gente, tem tantas pessoas em sofrimento. Às vezes nós como mulheres, nós somos muito sensíveis. A gente percebe algumas coisas que às vezes os homens não percebem. Deus nos dotou dessa possibilidade. E aí você viu lá, a amiga entrou, pessoa na igreja, está lá no último banco, você viu que entrou uma pessoa diferente na igreja. Opa, essa é nova aqui, não conheço não. Entrou, sentou lá no penúltimo banco, você no último. Chorou, 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 chorou o culto inteiro. A cara de angustiada. Os ombros para frente. A cara de derrotada. Alguma coisa grave está acontecendo na vida dela e deu para você ver. Ela está angustiada. Aí ela fica atribulada porque o diácono não chegou, o pastor não viu, fulano não falou nada. Nossa, gente, que igreja fria. Não fria você que viu e não fez nada. A gente tem que parar de transferir responsabilidade. Você percebeu uma necessidade? Vai lá e supre. Para de esperar do pastor, do líder, da mulher de mulheres. Se Deus deu a sensibilidade para você perceber, é porque Ele quer usar você para ser resposta na vida da pessoa. Acolher pessoas é uma responsabilidade de todos nós, não só da liderança. Perceber a dor do outro, dar um abraço, levar uma cesta básica. Eu vim aqui hoje só para orar com você, minha linda. Trouxe esse bolo, essa cesta de fruta. Bolo não, cesta de fruta é melhor. Leva a cesta de fruta. Minha linda, eu vim aqui porque eu quero orar por você. Quantas vezes você muda o dia da pessoa? Agora eu queria que você pensasse em quem já trouxe alívio para você. Pensa aí. Eu vou te dar um tempo. Quem foi que derramou um tesouro sobre você, como a Kátia recebeu lá as flores de Deus? Às vezes não foi algo tão extravagante como um buquê de flores de Deus, mas foi alguém que pegou o neném e falou assim, vai tomar um banho, fica tranquilo, eu fico com ele. Alguém que falou, eu vim para fazer comida, para a semana toda, para você não precisar, eu ponho em marmitas no freezer. Eu vim para limpar a sua casa. Uma amiga, meu irmão mora aqui há mais de 20 anos, nos Estados Unidos, ele já é cidadão.
E a minha cunhada tinha uma amiga muito querida, brasileira também. E a Rosana teve um câncer, bem agressivo. E a primeira coisa que a gente faz é orar. Orar e pedir: Deus, dá livramento. Deus, cura. Deus, abre a porta. Senhor, usa a medicina, usa quem o Senhor quiser. E toda a igreja se mobilizou em oração. As amigas mais próximas se mobilizaram em oração. Mas elas não só se mobilizaram em oração. Cada dia era uma amiga que ia na casa da Rosana. Para a família, as filhas e o marido não terem nenhuma preocupação com a ordem da casa, com a roupa lavada e com a comida feita. Elas se revezavam, cada dia era dia de um, segunda era uma, terça era outra, que ia, limpava a casa, fazia companhia para a Rosana, orava com a Rosana, fazia comida, lavava a roupa, punha na secadora, dobrava. Acabou o dia, era o dia de diarista na casa da Rosana. E como a Rosana se sentiu acolhida, sustentada, até para ela ir para o Senhor. O Senhor a tomou. Mas cuidou dela e da família dela através das amigas que transbordaram. Quando a gente olha só para a gente não percebe a necessidade ao nosso redor. Quando nós não percebemos a necessidade ao redor, nós não somos resposta. Não somos alívio, não somos solução. Ficamos inúteis do nosso propósito. E aí a gente começa a se amargurar e achar que Deus não está nos usando. Ele está sempre pronto a nos usar. Nós é que escolhemos como e quando. E perdemos a oportunidade de frutificar na vida de alguém, de matar a sede de alguém. E é tão maravilhoso quando isso acontece. Quem está recebendo está sendo abençoado. E você que está sendo um instrumento também é abençoado. Deus nunca planejou que a vida cristã terminasse no mergulho. Toda imersão tem um propósito. Mergulhamos para sermos cheias, mas somos cheias para transbordar. Se não, é só inchaço. Ficar cheia para quê? Só para se achar mais espiritual que a outra? Orgulho. E orgulho não é de Deus. A profundidade da nossa comunhão determina o alcance da nossa influência. A influência vem por essas pequenas coisas. As filhas da Rosana nunca mais vão esquecer da semeadura de amor que as amigas da mãe deixaram na vida delas. Nunca mais vão esquecer, nunca mais. Então, nosso propósito com esse congresso é te despertar. Primeiro a mergulhar. Aproxime-se de Deus. Chega mais perto. Sai do raso. Você precisa disso para a sua vida. Mas não é só sobre você. É sobre a sua família, sobre suas amigas, sobre seus amigos, sobre a igreja do Senhor e sobre qualquer pessoa que Deus colocar no seu caminho. Deus nos chama também para um tempo de plenitude, sermos cheias do Espírito nessa imersão. Identificarmos a sua voz, sermos governadas pelo Espírito e não pela nossa vontade. E finalmente, transbordamento. Permita que Cristo alcance outras pessoas através da sua vida. Feche os seus olhos. Nós existimos para refletir a glória de Deus. E a gente reflete a glória de Deus muito mais que em momentos extraordinários. Em momentos comuns. Jesus refletia a glória de Deus assentado à mesa com pecadores.
No caminho, indo de caminho, passaram em frente à cidade de Naim. Tinha uma mãe enterrando o filho. Indo para a casa de Jairo, ele foi encontrado por uma mulher com fluxo de sangue. As coisas extraordinárias que Jesus fez não foi na sinagoga, não foi no templo, foi na vida comum, andando, ensinando, multiplicando pães e peixes, comendo junto. E Ele nos chama para fazer o mesmo, para sermos resposta, sermos como um farol, como abrigo, como flecha. O que você está retendo, minha linda? E por quê? Talvez você não recebeu reconhecimento. Deu, se gastou. Serviu e cansou. Porque ninguém te valorizou. E quem disse que ninguém te valorizou? A nossa maior honra é ser um instrumento nas mãos do Senhor. E a coroa vem das mãos dele. A Bíblia diz que o elogio que nós recebemos dos homens significa que nós já recebemos o nosso galardão. Mas quando nós não recebemos o galardão da parte dos homens, a gente vai receber da parte do próprio Deus. E eu anseio pelo dia em que Ele vai dizer: vinde bendita do meu Pai, e entra na posse do reino que está preparado para você. É sobre Ele, gente. Por isso que a humildade, ela é um pré-requisito. Negar a si mesmo é um pré-requisito para o cristianismo. Não é uma fé egoísta, não é uma fé autocentrada. Deus não é o gênio da lâmpada. Deus não existe para satisfazer os nossos caprichos. Somos nós que precisamos dele. Deus é autossuficiente, autoexistente. Ele nem precisava ter criado a gente. Ele é completo em si mesmo. Mas Ele nos criou por transbordamento. É muito amor e Ele transbordou. E nos fez a sua imagem e semelhança. E aí nós pecamos e Ele transbordou de novo. Deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Ele nos chama também a transbordar. Talvez você esteja tão pesada, entristecida, ferida, porque pessoas também ferem a gente, decepcionam a gente, mas isso não pode te parar, isso não pode te aleijar. Pedro negou Jesus, e a primeira coisa que Jesus fez quando ressuscitou, falou com Maria: diga a Pedro e aos outros que eu vou adiante deles na Galileia. Jesus fez questão de ir resgatar Pedro. As decepções que você sofreu, minha querida, seja com a sua família, com a sua igreja, com lideranças, com pessoas, às vezes as pessoas que a gente mais investe, a gente mais serve, são as pessoas que depois pisam na bola e viram as costas pra gente. Tá tudo bem. Isso subiu como um sacrifício às narinas de Deus. Deus não fica devedor de ninguém, gente. E nós precisamos de achar a nossa alegria nele e perdoar essas pessoas que nos feriram. E o nosso transbordamento começa aí, perdoando aquele que nos feriram. Eu quero te convidar nessa noite. Eu sei que o horário, eu já me excedi no horário, mas eu quero te dar uma oportunidade de vir ao altar, deixar aos pés do Senhor tristezas, angústias, decepções. Talvez você foi paralisada por alguma coisa que aconteceu. Você se decepcionou tanto que você falou: não, eu não vou ajudar mais ninguém não.
Eu quero ficar na minha. Deixa eu viver minha vida aqui, viver minha fé aqui, que eu já cansei. O Senhor quer tirar o seu cansaço, mas você não pode ficar paralisada. Tem um mundo inteiro precisando de ser alcançada pelo transbordamento de Deus na sua vida. Tem muitas pessoas que estão no seu raio de alcance, pessoas que não me conhecem, pessoas que não conhecem a pastora Aline, pessoas que não conhecem ninguém da igreja, mas conhecem você. E Deus quer usar você para atingir pessoas que Ele quer alcançar através de você. Por isso você tem que deixar os seus fardos aos pés dele e dizer: Senhor, me ajuda. Me ajuda a liberar, me ajuda a esquecer. E me ressuscita. Faz de mim mesmo, Senhor, útil nas tuas mãos. Se você é essa pessoa que precisa deixar o que for que você precisa. Eu estou dando aqui alguns exemplos, mas às vezes o seu fardo tem outro nome. A causa da sua tristeza e da sua decepção tem outro nome. Mas essa é a oportunidade também. Enquanto a equipe vai ministrar, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse ao altar. Não diante de mim ou de qualquer outra pessoa, mas como um sinal físico da sua entrega e rendição diante de Deus. Em nome de Jesus. Coloca aos pés dele aquilo que está te pesando, o fardo que está te angustiando. Você que está sentado e não veio à frente, ore pelas suas irmãs que estão aqui à frente, em nome de Jesus. Enche-me até que me se ache só a ti. Senhor, o Senhor conhece cada uma das suas filhas aqui no altar, pelo nome. O Senhor sabe a necessidade de cada uma delas, a dor, a decepção, a tristeza, a angústia, o peso. O
Senhor conhece o motivo que as trouxe aos teus pés nesse altar. E eu peço, Deus, em nome de Jesus, alcança cada uma delas agora com o teu refrigério, com o teu alívio, com o teu renovo e com o teu recomeço. Que esse dia, essa noite, seja um divisor de água, Senhor. E quando elas voltarem para suas bancos, para suas cadeiras, para suas casas, que elas voltem, Senhor, com a mente transformada, com os corações sarados, aliviados, Deus. E que o Senhor recomece a história com uma outra perspectiva, uma nova maneira de viver, uma nova maneira de transbordar, uma nova maneira de servir, sempre tendo o Senhor como alvo principal. Deus, nos dá a consciência que é tudo sobre o Senhor, pelo Senhor e para o Senhor. Ajuda-nos, Deus, nas nossas carências, nas nossas debilidades, nas nossas fraquezas. Perdoa-nos, Senhor, todo orgulho, toda vaidade, todo desejo de validação e reconhecimento humanos, por causa, às vezes, dos traumas que carregamos, do abandono, da rejeição. Quantas fendas na nossa alma, Deus, que o diabo se aproveita para nos entristecer, para nos angustiar, para nos pesar. Deus, traz alívio, traz cura sobre cada uma das minhas irmãs, traz renovo, traz esperança e traz uma nova visão, Senhor, sobre transbordar. Que elas sejam cheias, cheias, cheias para transbordar para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Pode se levantar e dar um abraço na sua irmã. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Minhas lindas, que Deus mude os seus dias. Que pelo tempo que o Senhor tem para você aqui na América, pelo resto dos seus dias, por mais alguns meses, alguns anos, a gente não sabe. Mas quando você andar por essa nação, transborde. Não amaldiçoe a América, abençoe a América. É dessa terra que você tem tirado o pão. Ah, mas eu não estou feliz. Então volta para o Brasil, minha linda. Mas se vai ficar aqui, que fique para abençoar essa terra. O Brasil é a resposta. A América mandou missionários para o mundo inteiro durante décadas. Eu sou fruto de uma família norte-americana. Eu e toda a minha família, meus pais, meus irmãos. Jesus entrou na nossa vida porque um pastor norte-americano orou por nós durante 18 anos. Os meus pais só se casaram por causa da ajuda desse casal de pastores que saíram da Califórnia
e estão enterrados no Brasil, plantaram a vida lá. Eu tenho um senso de gratidão com a América. É o nosso tempo, Brasil, de corresponder. Você não veio aqui só para mamar nas tetas da terra. Você não veio aqui só para corrigir algum erro ou para pagar uma dívida. Você veio aqui para ser expressão do amor de Deus nessa terra. Quando andar pelas ruas dessa cidade, estenda suas mãos e ore para que o Senhor avive a igreja americana, para que o Senhor use os brasileiros nessa terra para contagiar com avivamento essa terra. Abençoe os Estados Unidos, abençoe os seus patrões. Orem pelo governo. Não amaldiçoe o Trump, não. Ele está fazendo o serviço dele. Abençoa ele. E peça ao Senhor para inclinar o coração dele para fazer uma nova lei para imigrantes. O Trump, antes de ser o presidente, ele é um homem de negócios. Ele sabe que essa terra não aguenta sem imigrantes. Ele está fazendo a limpa que ele tem que fazer. E Deus está usando ele para mandar algumas pessoas para casa que tem que ir mesmo. Deus usa todas as circunstâncias a nosso favor. Todas. A gente pode não entender, a gente pode até não gostar, mas todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então não lute com Deus, renda-se à vontade dele. E abençoe para que venha. Tem muitos anos que não é feita uma lei justa e migratória. Que Deus incline o coração de quem quer que seja, para que venha possibilidades de legalizações, para que pessoas fiquem nessa terra, para abençoar essa terra de maneira legal. Ore por isso. Não empreste a sua boca para Satanás amaldiçoando. Abençoa, ora, clama. Deus muda o coração, muda a cabeça, inclina as leis a nosso favor, abre uma porta para que a gente fique legalmente nessa terra. E cuide daqueles que estão passando por perrengues. Que você seja resposta, alívio para muitos que estão feridos com toda essa situação imigratória. Que você seja alívio. Se você já é legal nessa terra, glorifique a Deus. Seja uma bênção aqui. A nossa vocação é transbordar. E Deus te plantou aqui. Transborde aqui. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Amém. Pastora, fica aqui com a gente. Queria chamar o pastor João. Vem cá, pastor. Aplauda mesmo o nome do Senhor. Nós vamos encerrar. E sou muito grato a Deus pela oportunidade de estar mais próximo, né? Ter essa oportunidade de conhecer os pastores de mais perto. Nós já os admirávamos de longe. A gente estava no carro ontem indo para casa. Liguei depois de deixá-los, liguei para minha esposa e falei assim: amor, não é bem estranho isso? A gente conhece as pessoas de longe há tanto tempo, mas agora convivendo de perto a gente vê que é bem melhor do que o que a gente imaginava. Porque tem experiências, né, irmão? Não é assim? A gente vê de longe, é tão bonito, mas quando está de perto você fala, né, aquilo tudo que você construiu, desconstrói. Mas com esse casal a gente convivendo esses poucos dias, é muito melhor do que aquilo que a gente já conhecia de longe. E nós oramos para que o ministério de vocês continue sendo como flecha que acerta o alvo mesmo. Que o Senhor continue levando vocês. Os pastores continuam aqui em Orlando. Se você tiver a oportunidade de estar onde eles estiverem ministrando, vá, receba de Deus. Nós queremos que você seja muito edificado. E nós sabemos que eles são árvores que dão sombra, que tem fruto que vem do Senhor, tem consistência, vida, e nós nos alegramos por isso. Nós queremos orar por eles. Eu tenho certeza que hoje você pode transbordar. Você pode começar transbordando, liberando uma palavra sobre a vida deles. Só a gente sabe, a gente que às vezes está aqui desse lado, sabe que o que a gente precisa, né? Quem olha para nós às vezes cria um imaginário a nosso respeito, dizendo que nós somos super poderosos, não precisa de nada, a gente já tem tudo resolvido na nossa vida. E o nosso papel é dizer que isso não é verdade, que nós somos corpo e precisamos uns dos outros. Então você também pode abençoar. Hoje
Talvez a pastora ministrou tanto e plantou tantas sementes em nós, mas você hoje também pode plantar uma semente na vida deles. Então estenda a sua mão para cá. Libere uma palavra agora de Deus sobre a vida deles. Senhor, nós queremos os abençoar, Pai. Vida do pastor João, vida da pastora Helena. Senhor, como nós fomos edificados nesses dias. Isso porque o Senhor é gracioso. Isso porque o Senhor é bom. Eterna é a tua misericórdia. Senhor, obrigado, Senhor, por anos de fidelidade. Obrigado, Senhor, por investimentos, semeaduras que nós não temos nem noção, Senhor. Mas hoje, Pai, nós queremos liberar uma palavra sobre os teus filhos. Uma palavra, Senhor, de renovo. Uma palavra, Senhor, de esperança renovada. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor tem recomeços sobre a nossa vida. O Senhor não desistiu dos planos que o Senhor traçou para nós. E ainda, Senhor, que os caminhos mudem. Ainda, Senhor, que as rotas elas sejam reorganizadas pelo Senhor. Os teus planos e projetos é que prevalecem. E nós oramos, meu Deus, para que os teus filhos sejam renovados. Que eles voem, Senhor, alto, Senhor, como a águia. Que eles sejam, meu Deus, em nome de Jesus, envolvidos pelas tuas asas protetoras. Que a tua mão esteja sobre eles, Pai. Quando o inimigo vier contra eles, não os encontre, porque eles estão escondidos, Senhor, no esconderijo do Altíssimo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que ainda nesse tempo o Senhor realize aquilo que eles mais precisam, Senhor. Eu sei que o Senhor já tem colocado, Senhor, tantas coisas. O Senhor tem provido no tempo do deserto. O Senhor tem trazido alimento. O Senhor tem trazido, Senhor, um riacho. O Senhor tem trazido coisas novas. Mas Deus, no nome de Jesus, nós oramos por mais de Deus. Nós oramos, meu Deus, por porção dobrada. Nós oramos, meu Deus, por coisas ainda, Senhor, que não foram vividas. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós abençoamos, Pai, esse ministério. Abençoamos a casa, os filhos, os netos. E declaramos, meu Deus, sobre eles a bênção do Senhor, Pai. Pai, que aquilo que eles plantaram em nós nesse fim de semana, Senhor, que eles colham, Senhor, em dobro. Que o Senhor continue usando eles nessa terra, nas igrejas que eles passarem. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a tua mão esteja sobre eles, Deus. E nós já te louvamos, porque grandes coisas o Senhor vai fazer. Guarda a saúde física, guarda a saúde emocional, espiritual. E continua sustentando os teus filhos com toda sorte de bênçãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado, querido. Nós que agradecemos. Obrigada pela confiança, pastores. Obrigada mesmo. Queridas, o tempo está avançado. Eu falei pra caramba hoje. Perdoe, porque eu sei que eu entrei muito no tempo de vocês. Sempre depois do culto é tão precioso esse tempo de comunhão. A comunhão é maravilhosa, né? Eu gostaria que você me poupasse das fotos. As fotos me desgastam um pouco. Mas se você fizer questão, seja objetivo, tá bom? Agora, venha para um abraço. O abraço é bom. Gabinete também não rola, gente. Uma hora dessa não rola gabinete. Mas um abraço apertado, coração para coração. É tão bom a gente ter essa oportunidade de estar em irmandade, né? Então, é só para acertar isso, porque às vezes as pessoas vêm com expectativa, né, e tal. Coloca suas expectativas naquele que pode resolver todas as coisas, tá bom? E vamos praticar a comunhão umas com as outras, porque o Senhor ordena a bênção onde está a comunhão. Deus abençoe vocês. Amém, amém, glória a Deus. A pastora vai levá-los lá. Vai ter um momento lá fora que a pastora vai estar lá recebendo um abraço. E você vai ter um momento de comunhão ali no final. Quero orar por você. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Vamos terminar esse tempo de ministração, esse tempo na presença de Deus, colocando no nosso coração e na nossa mente agora a vida dessa pessoa com quem estamos segurando a mão. Ora agora por essa querida, ora agora por esse irmão, por essa irmã. Nós vamos terminar orando uns pelos outros, porque hoje nós vamos sair daqui com uma missão. Tem alguém que Deus vai levar você para ser um canal de Deus. Tem alguém que Deus vai colocar no seu coração para ainda hoje, amanhã, nessa semana,
você estender a mão, você ser um instrumento, uma flecha, uma ponte, um farol. No nome de Jesus, Pai, nós entregamos esse congresso. O Senhor nos deu, Senhor, uma direção para esse ano. No simples, o Senhor faria o extraordinário. No simples, o Senhor faria o extraordinário. Senhor, nós somos fiéis, Senhor, em manter as coisas o mais simples possível, porque nós cremos que o Senhor é fiel para tornar do simples algo extraordinário. Nós, Senhor, nós não queremos, Deus, sair desses dias com somente a nossa emoção mexida, mas nós queremos, meu Deus, que saia desse lugar um exército de mulheres, famílias, homens, crianças, jovens, adolescentes, que colocam a palavra de Deus em prática, que vivem, Senhor, além, Pai, da porção que é para nós, de homens e mulheres, Deus, que estão dispostos a dizer: sim, Senhor, usa-nos, meu Deus. Senhor, chega, Pai, de tanta coisa que tira a nossa atenção. Os nossos olhos estão postos no Senhor, e nesta noite nós te dizemos: sim, Pai, sim, Senhor. Nós não vamos mais ficar, Senhor, lutando guerra de braço contigo. Nós não vamos mais ficar resistindo ao teu chamado. Nós não vamos mais, Senhor, nos limitar pelos traumas do passado, pelas experiências, Senhor, que nos machucaram. Hoje nós saímos daqui, nessa noite simples como o Senhor, para viver algo extraordinário como o Senhor. Pai, no nome de Jesus, despede, Pai, cada mulher debaixo dessa unção. Pai, que no simples da casa, que no simples da lida com o marido e filhos, que no simples do trabalho, seja ele qual for, no simples do ir e do voltar, coisas extraordinárias aconteçam. Nós liberamos o extraordinário de Deus. Senhor, nós liberamos o extraordinário do Senhor sobre a vida de cada irmã aqui presente. E agora, Pai, ao voltarmos para o campo missionário da nossa vida, para as igrejas, Senhor, onde estamos plantados, para o ministério que o Senhor nos confiou, que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, plena comunhão, o relacionamento íntimo com o Espírito Santo, seja sobre a nossa vida, uma marca da nossa vida, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Vá na paz do Senhor. Temos ainda um lanche lá fora. Aproveite para ter esse tempo de comunhão. Que o Senhor te abençoe. Vá na paz.